Olá, você! Estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar visitas dos deputados ao povoado Cachoeira 2, em Cantanhede, após o conflito agrário na região. Um seminário voltado para os pequenos produtores maranhenses. No estúdio, uma entrevista com a Ana Lúcia Malheiros, fiscal estadual agropecuária da AGED, que vai falar sobre as ações do órgão em relação à defesa vegetal do setor agrícola do estado. Você vai ver também a agenda com os calendários dos eventos das principais feiras agropecuárias do Maranhão. E mais, o quadro Chama na Bota com Jaci Martins. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. A gente começa o Maranhão no Campo de hoje mostrando como foi a visita da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALEMA ao povoado Cachoeira 2, na cidade de Cantanhede. Os deputados foram ouvir a comunidade sobre os recentes conflitos agrários na região que têm afetado os agricultores familiares. O repórter Hugo Viegas acompanhou a comissão. A comitiva, formada pelos deputados Júlio Mendonça, Rodrigo Lago e Carlos Lula, participou de uma reunião com pequenos produtores no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras da cidade de Cantanhede. Também participaram representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Defensoria Pública, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e da Prefeitura da cidade. Eles discutiram a situação de 31 famílias do povoado Cachoeira 2, que tiveram que deixar o local após 16 anos. Em seguida, a comitiva vistoriou a situação. Os deputados encontraram infraestrutura e parte da produção destruídas. Pisando aqui, você percebe a gravidade, né? E profundamente a tristeza profunda nas pessoas que perderam suas casas. Então nós parlamentares, justamente com a Defensoria Pública, com a sede pública aqui presente, precisamos garantir que essas pessoas tenham um amparo, o mínimo de amparo para poder continuar vivendo. E isso nós precisamos fazer e o Estado fará, com certeza. Nós estamos fazendo, inclusive, requisitando ao governador Brandão, que com certeza não vai se negar, a garantir a vida, a garantia da vida dessas pessoas também. Também foi verificado o extravio de produção das famílias, que produziam itens como milho e arroz. As famílias também denunciam casos de ameaças que teriam sofrido para deixar a região. As coisas tudo destruído desse jeito, que a gente vive da lavoura, somos pobres, é daqui que a gente tira o sustento dos filhos e é muito triste a gente ver essa situação aí, casa derrubada, os arroz tudo quebrado, milho, a gente não pode tirar milho, nem mandioca, fava, feijão, tudo é daqui que a gente tira. Então a gente chega no momento, vê essa situação tudo destruído, é triste para um pobre que trabalha da lavoura, é muito triste. O caso também está sendo acompanhado pela FETAEMA e Secretaria de Direitos Humanos. Desde o primeiro momento que a gente recebeu a denúncia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cantanhede e Mato Grosso do Norte, a FETAEMA tem tomado as providências no sentido de denunciar para as autoridades, né? A exemplo da COSV, que é a Comissão de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, ao mesmo tempo também que a gente fez a denúncia também para a própria sede POP, que é a Secretaria de Direitos Humanos, né? No qual ela já acionou vários outros órgãos. Também tivemos a denúncia juntamente com a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, no qual foi designado hoje essa visita em loco aqui na área, né, da Cachoeira 2, onde teve sua área destruída, no qual a comunidade sofreu esse ato criminoso que, sem nenhuma ordem judicial, teve também um aparato do Estado através de policiais que fizeram essa prisão de trabalhadores rurais sem levar em consideração que eles são cidadãos de bem. Então as nossas ações têm se voltado exatamente à garantia desses direitos que foram retirados, que foram privados dessas pessoas. Então estamos tentando trabalhar para garantir que eles tenham algum lugar para continuar produzindo, para exercer sua atividade rural, para que eles tenham um acompanhamento jurídico que faça a defesa deles em procedimentos criminais, que faça a defesa deles no procedimento de indenização dos impactos que eles sofreram aqui. Os deputados defenderam que as denúncias sejam investigadas e as famílias reparadas pelos danos. Muita preocupação em relação a isso. E a gente vai tomar as providências junto à Defensoria, junto aos órgãos necessários. A Secretaria de Direitos Humanos está aqui com a gente
para a gente, exatamente, de um lado, responsabilizar quem cometeu esses atos e, de outro lado, compensar essas famílias que tiveram todo o seu sustento perdido da noite para o dia. Uma ação que a gente reputa que foi ilegal, então nós vamos ficar vigilantes, estamos requisitando informações das autoridades competentes, vamos ficar vigilantes para que as pessoas possam ser novamente garantida a posse delas aqui nessa área. Infelizmente a produção delas foi quase toda destruída, pouca coisa foi preservada. Nós estamos aqui dentro de uma das casas que chegaram a ser preservadas, mas várias casas foram destruídas, a produção inteira deles foi destruída por esse suposto proprietário. A gente vai buscar a responsabilização das pessoas que são culpadas pelo fato. E ainda falando sobre o campo, mais de 350 pequenos produtores participaram de um seminário sobre agricultura familiar promovido pela FETAEMA. O seminário discutiu os impactos, tecnologias e a importância dos alimentos do campo para os maranhenses e para o desenvolvimento da economia no estado. Vamos dar uma olhada como foi? Agricultura familiar de geração em geração. Além de agricultora, Dona Maria é bisneta, neta e filha de agricultores. Ela apresenta os produtos disponíveis na barraca com entusiasmo e classifica a agricultura como parte da sua vida. A nossa barraca aqui, ela representa a região de Baixo Parnaíba, que é composta por 20 municípios. E aqui tem produtos de quase todos eles, certo? A gente tem o azeite de coco, produto todo natural, o corante, o doce de buriti, a goma, né, a tapioca, a de caroço também. Nós temos massa de macaxeira e puba fresca para mingau. Farinha de puba, que a gente chama farinha de puba, outros chama farinha d'água, aí depende de cada região, né? Temos o mel também e feijão. Dona Maria integra o grupo de quase 350 agricultores que participam do Seminário Estadual da Agricultura Familiar e Produção de Alimentos Saudáveis, promovido pela FETAEMA até o dia 21 deste mês. O seminário discute os impactos, tecnologias e a importância dos alimentos do campo para as famílias e para a economia do Maranhão. Os principais objetivos nossos é discutir com nossos agricultores e os dirigentes sindicais sobre a importância da agricultura familiar, mas para produzir alimentos a gente precisa ter acesso a algumas políticas públicas e programas. E a gente está trazendo aqui alguns representantes dos órgãos estaduais, federais, para a gente poder debater sobre o acesso aos mercados públicos institucionais, como PA, PENAI, e a gente também discutir sobre a importância do crédito para a gente poder ter mais viabilidade de produção. O secretário de Estado da Agricultura Familiar participou do seminário e destacou a importância da regularização fundiária e o processo de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Não há saída para o desenvolvimento social e econômico do Estado do Maranhão se não for pela agricultura familiar, que é quem garante alimento saudável na mesa, além de gerar trabalho e renda para 40% da nossa população. Segundo, é fundamental para a gente poder caminhar em direção aos nossos objetivos que a gente escute os segmentos organizados. E a FETAEMA tem sido uma expressão desse movimento forte de luta pela agricultura familiar. Por isso que esse seminário é tão importante. No seminário, um espaço foi reservado para os produtores das 10 regiões do Maranhão e chama a atenção com produtos vindos das mais diferentes cidades do interior. Aqui a gente tem, né, o famoso feijão e o arroz, né, que a gente tem, mas a gente também trouxe, né, os nossos óleos orgânicos, o nosso sabonete, o nosso sabão também, que é todos produzidos através do coco babaçu, que é uma fonte de renda muito grande na nossa região e no estado do Maranhão por completo. Na banca de sua região, Antônio diz que quem não vive da agricultura familiar precisa dela para viver. Quem não vive da agricultura familiar precisa dela para viver. Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa trabalhar no dia a dia sabendo que a agricultura familiar ela precisa se modernizar, ela precisa se transformar, desde que a gente possa cada dia trabalhar a preservação ambiental, a sustentação humana e o fortalecimento da estrutura que dá a identificação da agricultura familiar. E hoje a gente recebe para o nosso bate-papo no estúdio Antônia Lúcia Malheiros, fiscal estadual agropecuária da AGED. Seja bem-vinda ao Maranhão no Campo. Obrigada. Tudo bem, Antônia? Tudo bem. Então, a gente vai falar sobre o protagonismo da AGED agora
no campo vegetal. Certo. Fala pra gente como tem sido a atuação da GED. Então, dentro da defesa agropecuária, a gente tem a atuação na área vegetal, que tem a finalidade de fazer o controle de pragas que impactam economicamente as lavouras, mas também na área de inspeção vegetal, quando a gente trabalha desde o controle do uso agrotóxico, da sua venda, do recolhimento das embalagens e também do uso nas propriedades. A gente tem tentado agora, já estamos realmente pensando e atuando mais efetivamente para ampliar o nosso escopo de atuação agora na qualidade do alimento, que até então se trabalhava nas propriedades, né, a questão do controle das pragas, o controle dos agrotóxicos, mas a gente entende que é necessário também qualificar esse trabalho no sentido de entender como que esse produto está chegando para o nosso cliente, que é o cidadão. Então, estamos trabalhando hoje a adesão ao SISBPOV. O que é o SISBPOV? Que é o Sistema Brasileiro de Controle, quando ele faz o registro dos estabelecimentos de origem vegetal. E a gente tem intenção, então, de atuar hoje na fiscalização de bebidas, polpas e água de coco, que até então é uma atribuição do Ministério da Agricultura, mas a gente entende que a gente tem condições de fazer porque tem mais capilaridade, estamos em mais municípios do estado e existe uma demanda muito grande, principalmente na agricultura familiar. Então, muito disso hoje não está ainda regulamentado, regularizado, e a gente tem intenção de trabalhar nisso. Está tramitando também a legislação, a gente já fez a solicitação ao Ministério da Agricultura e está em análise. E daqui a um tempo, talvez até o final do ano, a gente já consiga, de fato, trabalhar efetivamente com a fiscalização de estabelecimentos produtores de polpa de fruta, bebidas não alcoólicas e água de coco. Eu vi, inclusive, a atuação da GED no período do vazio sanitário, que é exatamente para fiscalizar o recolhimento das embalagens e tudo mais. Né? O vazio sanitário, dentro da defesa vegetal, faz o controle da produção de soja. Nesse intervalo, depois que se faz a colheita, esse intervalo que a gente chama de vazio sanitário, há uma proibição de plantas de soja ou outra leguminosa em campo para evitar a proliferação de uma praga bastante importante para a produção de soja, que com esse vazio a gente entende que o inóculo desse fungo diminui e aí você consegue ter uma boa safra no próximo momento. Então essa fiscalização é mais nesse sentido, de que não hajam plantas de soja nesse período do vazio sanitário. Consequentemente, se já está na propriedade, você já faz também a fiscalização do recolhimento, né? Mas o vazio especificamente tem a ver com isso, né? Existe uma praga que afeta grandemente a produção de soja e aí nesse tempo de vazio ele precisa respeitar para que você consiga diminuir o inóculo desse fungo, né? E, Antônia, melhorou, há uma evolução com relação a esse tipo de inseticida para combater essas pragas que normalmente se enfrentam em lavouras? O que se entende hoje das pesquisas é que só a utilização dos defensivos não tem sido suficiente para se ter uma colheita ok. Então, se usa o vazio sanitário, se usa outros controles biológicos, né? Porque realmente só o defensivo não tem surtido total efeito e o custo também é muito alto. Aí o que acontece? Quando a gente volta aqui para a inspeção vegetal, a gente faz esse trabalho de campo, mas a gente precisa entender como é que esse produto está chegando. A gente tem um trabalho de análise de resíduo nos grãos também, né? Um trabalho para se conhecer qual que é o efeito desse glifosato, que é um herbicida que se utiliza, né, para diminuir a competição das invasoras com a soja. Como é que está vindo esse grão? Se está vindo com resíduo, né? Então a gente tem feito de forma periódica esse controle e estamos tentando atuar também no controle de resíduos dos alimentos outros, folhosas, né, frutíferas. E a gente tem, então, tentado, junto ao Ministério da Agricultura, através de convênio, trabalhar o PNCRC, que é o Programa Nacional de Controle de Resíduo e Contaminante, e a gente está nesse caminho, né, lentamente, porque são atribuições de instâncias diferentes, a gente tentando atuar e tentando adequar também as diretrizes desses programas às nossas necessidades, porque geralmente
Essas diretrizes trazem, por exemplo, a necessidade de controle de uva, de cebola, que não é algo que a gente produz. Então a gente precisa direcionar isso para o que a gente quer, que é exatamente trabalhar esses controles de resíduos em folhosas, dentro da Ilha de São Luís, primeiramente, né? E isso é um diálogo que está acontecendo. O Ministério da Agricultura tem se mostrado sensível às necessidades dos estados, porém é um caminho, né? E é um caminho para gerar a segurança alimentar. Sim, exatamente. Enquanto isso não avança totalmente, nem o CISB, nem a questão também do PNCRC, o Estado teve a iniciativa, através da AGED, da criação de um selo. Essa lei está tramitando, né? Esse selo que a gente está chamando de selo livre de agrotóxicos. Então, hoje a gente tem uma situação de grandes produtores, né, que utilizam os agrotóxicos porque existe permissão para isso, né, e as legislações permitem, e é uma, de certa forma, a necessidade. Porém, tem agricultor familiar que alega que não tem interesse de usar, porque não produz em grande escala, porque entende dos riscos e tudo mais. E a gente precisa atuar também nessa vertente. Aquele que não quer usar, o que a gente está fazendo sobre isso? Como ele não tem ainda um aporte para trabalhar, por exemplo, a produção orgânica, a gente faz, então, esse selo para que a gente faça o acompanhamento da produção dele, monitoramento e análise do produto final para testar que é um produto livre. Então, você vai numa feira, por exemplo, e aí você consegue comprar um produto com selo dizendo, ó, a AGED monitorou, fez a análise, é um produto livre de agrotóxicos, eu compro com mais segurança, né? Então, isso já é uma coisa real, a lei está tramitando. Assim que for aprovada, a gente vai trabalhar o decreto que vai, então, estabelecer como vai ser esse monitoramento, né? A lei está tramitando no Congresso Nacional? Não, aqui no Estado. Aqui no Estado. É uma lei estadual. É uma lei estadual, então está tramitando aqui na casa. Aqui na casa. Outra questão, dentro do organograma da AGED, a gente não tinha, de fato, essa ação de atuação na qualidade de alimentos. Então, a direção criou um núcleo, que é o Núcleo de Qualidade de Alimentos, que vai trabalhar o CISBPOV, que é o trabalho junto às polpas de frutas, o selo, né? Vamos trabalhar a operacionalização do selo, desse selo livre de agrotóxicos, e trabalhar também a fiscalização da produção orgânica, que é uma atribuição do Ministério da Agricultura, mas por força de convênio, a gente está executando, desde o ano passado, a fiscalização do comércio, né? Inclusive, já foi feita uma análise de resíduo em 3 amostras e todos ok, né? Todos livres de agrotóxicos. Então, é uma situação de que a gente entendeu a necessidade de ampliar o seu escopo de atuação e começou, então, a criar meios de atuar na área de qualidade de alimentos, através da criação desse núcleo. E aí cobre também a produção de hortaliças? Sim. Como eu estou lhe falando, a nossa intenção é tudo aquilo que é produzido, principalmente aqui em São Luís, seja avaliado, posteriormente em outras regionais, mas a gente percebe ainda que a nossa produção não consegue atender toda a demanda. Então, a gente vai ter que também fazer análises em produtos de outros estados, porém, a nossa intenção é saber exatamente qualificar o que o Maranhão produz e como que ele está produzindo. E que mensagem você deixa para os produtores que estão nos assistindo nesse universo vegetal, o pessoal que trabalha exatamente nessa área? Então, a gente percebe, né, que a produção vegetal no Maranhão é bastante expressiva, muito mais na questão de grãos, né, de commodities, de grandes produções. Porém, é uma produção bastante também necessária quando a gente fala de alimentos saudáveis do dia a dia, uma salada, né, as produções mais de canteiro, né, ainda são bem reais, principalmente na Ilha de São Luís, no Citron Verde, no município de Raposa, Passo do Lumiar, e que eles se sintam valorizados, né, se sintam realmente importantes, porque eles têm chegado em nossas mesas, né, de forma bastante expressiva e precisam ser valorizados, né, e precisam ser honrados por isso, né? Então, na verdade, é muito obrigada que a gente deixa aqui para eles e dizer que a AGED está de portas abertas, não só para o grande produtor, que sim é extremamente importante também para a nossa economia, mas principalmente para o agricultor familiar que decide, né, viver de agricultura e precisa ter dignidade nisso. Perfeitamente. Então, os agricultores, principalmente que cultivam, que trabalham na agricultura familiar, em São Luís, região metropolitana, Passo, Raposa, Ribamar, Rosário, aonde devem se dirigir? Qual é a AGED regional mais próxima para que eles possam, a AGED mesmo de São Luís, ali na
No João Avenida Paulo. Castelo Branco ou no João Paulo? No João Paulo, que é a unidade regional, né? Mas a unidade de São Francisco também está de portas abertas, mas efetivamente os programas, as atividades mais do dia a dia são localizadas ali no João Paulo. Né? Então os produtores podem ir lá para buscar. E aí eles vão receber a consultoria técnica também, né? De como lidar com o manejo e de fato, a gente vê uma crescente, né, do cultivo principalmente de hortaliças, né? Então, a AGED, necessariamente, ela não trabalha essa orientação de produção. A gente está ali na ponta, mais qualificando. Na fiscalização, exatamente. Né? Porém, a gente não se omite de fazer esse canal, né? A gente trabalha muito bem com parcerias, né? Conversando com a GERP, que é a Agência de Assistência Técnica, dialogando com o Ministério da Agricultura. Então, a gente sim consegue estar dialogando e consegue também estar dando esses caminhos aí de como ele pode ser atendido. Não necessariamente por nós, mas a gente consegue sim fazer esse apoio, com certeza. Perfeito. Eu tive a honra de conversar com a Antônia Lúcia Malheiros, fiscal estadual agropecuária da AGED. Obrigado, viu, Antônia? Que agradeço. Te esperamos em outros momentos aqui no Maranhão no Campo. E veja, depois do intervalo, a gente vai trazer no próximo bloco a agenda de eventos agropecuários do estado e mais, o quadro Chama na Bota com Jaci Martins. Eu volto já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo e agora vamos à nossa agenda com o calendário dos eventos e das principais feiras agropecuárias que acontecem no estado. É com você, Jaci Martins. Prepara o chapéu e a bota que o nosso calendário de eventos agropecuários já começou, hein? Nesse final de semana está acontecendo a Expovagem, que começou dia 27 e vai até amanhã, 1º de outubro. Lá em Barra do Corda teremos a primeira Expo Barra, nos dias 6 e 7 de outubro. Já em Itapecuru acontecerá a Expo Ita, de 13 a 15 de outubro. Em Bequimão teremos a Expo Capril, de 8 a 12 de novembro. Agora, para você que é apaixonado por cavalgada e vaquejada como eu, fiquem atentos a essas datas de agora, viu? No comecinho de outubro vai acontecer a terceira grande vaquejada do Parque J. Lucena, de 4 a 8 de outubro. Em Paulo Ramos teremos a segunda grande cavalgada da Arena Rancho do Vale, dia 22 de outubro. E de 29 de novembro a 3 de dezembro será a quinta grande vaquejada do Parque João e Maria. Então, aos vaqueiros de plantão, se preparem para bater essas senhas, hein? E no Chama na Bota dessa semana, eu vou mostrar para vocês um pouco de como é um torneio leiteiro. Eu fui lá, acompanhei a competição, aprendi a ordenhar e ainda bebi o leite da vaca campeã, hein? Confira como foi! Ei, meu povo, no Chama na Bota de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o torneio leiteiro. O torneio leiteiro é uma competição muito tradicional, sempre presente em grandes feiras agropecuárias. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como acontece essa competição e como ela funciona. Vem comigo! Então, Carlos Henrique, fala pra gente sobre o torneio leiteiro, a importância dele, como é que acontece ele. Bom, o torneio leiteiro é uma das grandes atrações da exposição de São Luís, da Expoema. É a grande vitrine da pecuária leiteira do nosso estado. Foi um torneio maravilhoso, que ele mede a capacidade produtiva de cada animal. Em 3 categorias esse ano, novilha, vaca jovem e vaca adulta. Então a gente, com esse torneio, você mede quantos quilos ou litros de leite essa vaca produz durante 24 horas, em 2 ordenhas com intervalo de 12 horas. E além de medir a capacidade produtiva, há troca de experiência entre os competidores, né? Seja no manejo alimentar, seja na sanidade e seja na genética. Tivemos vacas aqui, novilhas, de alto potencial genético e com uma produtividade magnífica que ultrapassou 50 litros de leite por dia. E a
agora eu estou aqui com o Leandro, o grande campeão do torneio leiteiro desse ano. Então, Leandro, me conta, como é ter sido mais uma vez o grande campeão do torneio leiteiro? Prazer da gente, né? Porque a gente gosta dos animais, gosta de mexer. E agradecer também, que eu não agradeci, né? Os organizadores das festas, né? Que não fosse eles também nós não teríamos aqui, né? Para mostrar nosso trabalho e mostrar as nossas vacas, que nós trabalhamos muito e gostamos muito delas, certo? E o leite para você beber tá ali, para você beber o leite da vaca campeã. Né? Eita, agora eu vou experimentar o leite da vaca campeã. Bora ver esse leite da vaca número 1 aqui, peraí. Tá quentinho, criança, fresquinho. Leite fresquinho, tirado da agorinha da vaca campeã do torneio leiteiro. Olha isso, é padrão Expoema, padrão Mariano no Campo, padrão blogueirinho rural. Então, e para o torneio leiteiro acontecer, é preciso que haja a ordenha das vacas, né? E essa ordenha acontece 2 vezes ao dia, durante 3 dias, somando ao todo 6 ordenhas, para que tenham o resultado oficial, né? E aí eu estou aqui com o seu Jailson, que ordenha vacas há mais ou menos uns 30 anos, né, seu Jailson? Me conte, como é que é essa técnica de ordenhar? Tem que ter técnica para tirar o leite, e força, não jeito, tem que ter jeito para tirar o leite. E como é que é? O senhor vai me mostrar como é que é? Vou. O senhor me ensina? Ensino. Ó, o senhor Jailson vai me ensinar aqui como ordenha, bora ver se eu aprendo. Essa daqui é a estrelinha, que coincidentemente foi a grande estrela do torneio leiteiro 2023 da Expoema, a nossa grande campeã. É Tapecuru Mirim, fazenda na Sinópolis. Pois pronto, e ela é daquele leite 10 de 10 que eu tomei. Agora, será que ela vai gostar de mim, criança? Espera aí. Opa! Vem cá! Essa é a nossa grande campeã do torneio leiteiro. Eu acho que ela gostou de mim, né, criança? É contigo aí, Mari. Valeu demais, Jaci Martins. E o Maranhão no Campo de hoje está chegando ao fim. Obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Lembrando que todo sábado a gente tem encontro marcado às 8 horas da manhã, aqui pela TV Assembleia, canal 9.2 e simultaneamente pelo nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Relembrando que a nossa reprise vai ao ar aos domingos às 8 horas da manhã. Eu espero por você. Fica com Deus, um forte abraço, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.